Ok, pessoal, vamos mais a uma aula de mecânica dos fluidos, no qual hoje nós iremos tratar de alguns exercícios da parte 2 de pressão e estática dos fluidos, no qual a gente vai fazer, o objetivo é a resolução de exercícios de comportas planas, certo? Então, eu dividi esse trabalho de exercício em duas aulas, certo? Para a gente falar de comporta plana e para a gente falar de comporta curva, certo? Então, a gente está utilizando o livro do Sengel e Simbala, certo? Mecânica dos fluidos, e vamos lá. O exercício 1. Então, o tanque mostrado na figura contém água até a profundidade de 3 metros. Então, a gente já tem aqui uma altura de 3 metros. Determine a força resultante e sua localização que a pressão d'água cria tanto no lado A, B, C, D do tanque, quanto no fundo, essa parte aqui. Ó. Então, nós temos aqui, pegando primeiro essa parte lateral, nós temos a altura e nós temos a largura, certo? Logo, a gente já tem a área, que é 3 vezes 2. Então, a gente já inicia aí. Então, aqui temos alguns dados, ó, a densidade da água, a base vertical, né? Estou chamando essa parte B aqui, ó, de 3, e o comprimento aqui, a largura, estou chamando de 2, certo? Estou chamando de AV. E aqui nós temos a gravidade e o S, né? Porque na fórmula o S é se tivesse alguma comporta aqui no meio, né? Então, S seria a profundidade. Então, como não tem, S é igual a zero. Então, a disposição das forças fica dessa forma aqui, né? Então, nós temos aqui, ó, 2 vezes 3, que é a área, e nós temos essa disposição triangular, certo? Das forças aqui. Por quê? Porque ela está na vertical. Estando na vertical, o teorema de Stevens deve ser adotado, né? Na horizontal também. No entanto, na vertical, nós temos diferentes forças, né, resultantes, dado por diferentes profundidades dessa caixa d'água. Então, vamos utilizar a fórmula, certo? Que a gente viu na aula passada, teórica, de comporta inclinada, né? Certo? Nesse caso aqui, não tem inclinação, então seno de θ é igual a 1, né? Seno de 90 igual a 1, então nem conta. Então aqui, ó, nós temos P0, que é a pressão atmosférica, que aqui a gente só vai medir pressão relativa, então aqui vai ser 0. A densidade, que é 1000, a gravidade, que é 9,81, o S, que é 0, o B, ó, que é 3, ó, 3 dividido por 2, e a área, que é A vezes B, ou seja, 3 vezes 2. Logo, a força resultante ela vai ser 88,3 kN. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a força resultante dessa disposição geométrica de forças vai ser 88,3 kN, certo? Isso não quer dizer que vai ser a maior força, porque a maior força é a que está lá embaixo, né? Isso quer dizer que vai ser a força resultante. Se a gente quiser saber qual é a força aqui embaixo, é fácil, né? É só força é igual a pressão vezes a área, certo? Logo, a pressão é γH e a área é A vezes B, certo? Então, facilmente a gente calcularia. E qual é o ponto do qual essa força está sendo submetida? Aí, ó, YP é igual a 2/3 de BV, ou 1/3 de H, né? Se você olhar aqui de baixo para cima, é 1/3. De cima para baixo é 2/3. Como eu estou olhando da borda para baixo, eu vou utilizar 2/3, certo? Ele vai estar mais ou menos nessa situação aqui. Logo, a força resultante ela vai estar em 2 metros de profundidade. Repito, isso não quer dizer que seja a maior força. Quer dizer que é a força resultante, certo, dessa disposição geométrica das forças presentes nessa placa vertical, certo? A maior força, logo, pelo próprio teorema de Stevens, vai ser a que está mais embaixo. Vai ser essa aqui, ó, que está mais embaixo. Ok? Que naturalmente deve coincidir com a força que vai estar presente aqui na horizontal, né? Na placa horizontal, já que ela está no ponto mais profundo. Vamos ver isso. Então, ainda nesse exercício, né? Agora a gente vai ver aqui, ó, a força que está presente, a força resultante na minha placa horizontal. Então, como ela está na horizontal, toda força ela vai ser igual, certo? Toda resultante da força vai ser igual. Logo, a forma geométrica
da disposição das forças é um retângulo, certo? Diferente daquele triângulo. Por quê, professor? Porque quando a gente trata de placas verticais, nós temos uma modificação da força dado a profundidade. Já nas horizontais, como a altura é igual para qualquer ponto da placa, logo a força vai ser igual em qualquer ponto, certo? Então a gente faz uma disposição de forças em retângulo. Com isso, força é igual a pressão puramente Steven, certo? Força é igual a pressão atmosférica mais gama H, né? Rho GH, vezes a área. Então aqui é zero. Logo, ó, a minha força resultante vai ser 88,3 kN. Professor, deu igual à vertical? Deu. Mas por quê? O senhor falou que a força deveria ser maior porque ele está numa profundidade maior. Muito bem. No entanto, nós temos aqui ó, a área 1,5 por 2. E na vertical nós temos 3 por 2. Se a gente for fazer aqui uma conta de padeiro, vai dar mais ou menos o dobro. Se a gente for utilizar a mesma área, então como ele utilizou aqui a área bem menor, logo a força resultante coincidiu com a força resultante lá da placa vertical, certo? E o próprio YP, né, onde ele vai estar situado, vai ser na própria altura, certo? Ah, mas professor, onde ele vai estar situado? Na placa. Aí como você vai ter que pegar o centroide, certo? E qual é o centroide? O centroide é H2 dividido H2, né, em X e H2 em Y, já que é um retângulo. Então ele vai ser bem no meiozinho, certo? Então o YP, o centro de pressão do sistema vai ser o tamanho da altura, né? E o centroide, né? Certo? Vai ser exatamente no meio. Certo? Não necessariamente no meio, né? Porque você vai fazer aqui no meio daqui e no meio daqui. Então vai ser um pouco afastado, né? Vai ser 0,75 por 1. Se fosse 12 por 2, naturalmente seria no meio. Certo? E aí, o YP comparado com a profundidade vai ser igual a 3 metros. Lembre, comparado com a profundidade, tá? O centro de pressão com a profundidade. A gente está levando em consideração o nosso plano de referência sendo a superfície, certo? A parte de cima da caixa d'água, certo? Então, naturalmente, vai ser 3, né? Exercício 2. Determine a força que a pressão da água exerce sobre a placa com lado ABCDE do tanque de armazenamento e determine a sua localização média a partir de AB. Pronto, ótimo. Aqui a gente já tem uma comporta inclinada, certo? Com um seno de θ x. E como é que a gente encontra esse seno de θ? Aqui, ó, já dá o triângulo retângulo, ó, 5 e 6. Então aqui você consegue encontrar totalmente o seno de θ. Então a gente vai utilizar essa fórmula, que a gente já falou na aula passada lá, tá? Que sempre quando a gente fala é um caso particular, que quando a gente trata de estruturas retangulares, já tem uma formulazinha que o Sérgio já traz. Facilita para a gente, tá? E geralmente, para curso técnico, eu só mexo com placa retangular. Para curso superior, a gente vê umas outras formas um pouco mais complexas. No entanto, para que a gente uniformize e equalize aqui o conhecimento, estou trazendo o mais fácil para vocês entenderem depois os mais difíceis, né? Então, aqui a gente trabalha com tranquilidade, tá? Então, cada passo a gente vai aprimorando. Sim. Então, nós temos aqui ó, essa placa, certo? E aqui a disposição das forças, certo? Também força triangular. Por quê? Porque toda ela está submersa, certo? Então, a gente tem essa disposição das forças, certo? Então, ó, nós temos aqui uma altura de 6 e nos dá aqui ó, a centroide de 3. Então, ele quer o YP, que eu já coloquei aqui para vocês, né? Já fiz aqui o cálculo. Então, o Y de P vai ser o quê? Vai ser 1/3, né, da altura. Se comparar aqui de baixo para cima. Se for de cima para baixo, vai ser 2/3. Como eu fiz com o meu plano referencial a parte de cima, né? Então fica 2/3 essa altura, que dá 2/3 de 6, que dá 4. Tá? E a força? A força é simples, né? O S é 0, o P0 é 0, então o Roger
é 62,4, né? Eu acho que esqueci de botar aqui a gravidade, tá? 0. Aí o seno de θ, professor, como é que a gente acha o seno de θ? É cateto oposto, né? Pega esse ângulo aqui, ó. Cateto oposto 5 dividido por, a gente usa 6. 5 dividido por 6. Vou fazer aqui rapidinho, né? 5 dividido por 6, 0,83, né? E esse valor vai dar mais ou menos 56 graus, pelo que eu fiz aqui, uma conta de padeiro rápida, tá? Então, fazendo esse cálculo aqui, vai dar 2.808, que é essa força resultante. Mais uma vez eu falo, professor, essa é a maior força que está sendo incidida na comporta? Não, né? Então, essa parte aqui, ó, no ponto D, é onde está a maior força, ó, até pela própria geometria do sistema aqui empregado, você consegue identificar. Tá legal? Tranquilo, né? Questões fáceis. Mas tem que ser assim. Depois eu vou aumentando o nível aí com o andar de outras atividades que a gente possa ir fazendo aí, gravando os vídeos. Certo? Aí, próxima aula, a gente vai ver a parte de superfícies curvas, né? Essa superfície aqui, ó. Certo? É um pouquinho mais complexo, mas a gente vamos resolvendo. Beleza.